Caso Vitória. Veja como foi a dinâmica do crime segundo a polícia. Michael dos Santos assumiu ter matado a jovem de 17 anos em Cajamar. A morte da jovem Vitória Regina, de 17 anos, foi esclarecida pela Polícia Civil de São Paulo. O único autor, Michael dos Santos, confessou que matou Vitória e jogou seu corpo em um terreno baldio na cidade de Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Além de confessar a morte da jovem, Michael também detalhou para a polícia como Vitória foi assassinada. Michael seguia Vitória em redes sociais e no caminho que a jovem fazia de casa para o trabalho. Pelas redes sociais, Michael viu que ela postou o que faria naquele dia. Michael vai até o ponto final do ônibus e espera Vitória descer do veículo. Os dois se conheciam de vizinhança. Michael convida a Vitória a entrar no automóvel e a jovem aceita. Em determinado momento, Vitória começa a se debater e Michael a atinge no pescoço com golpes de faca. A polícia de São Paulo afirmou que Michael Antônio Salles dos Santos foi o único autor da morte de Vitória Regina, de 17 anos, no início do mês em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. A informação foi confirmada pelo delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, DEMACRO. A polícia revelou que Michael se mostrou obcecado por Vitória e a seguia desde o ano passado. Ontem à noite ele quis confessar o crime. A confissão foi tomada pelo Dr. Fábio. Ficou muito claro que ele era obcecado pela vítima, disse o Dr. Carmo em conversa com a imprensa. A polícia revelou ainda a causa da morte de Vitória. A jovem de 17 anos morreu de hemorragia traumática, em decorrência de golpes de faca na região do pescoço. Segundo apontado pela investigação, Michael confessou que esfaqueou Vitória. A vítima reagiu a uma ação dele e foi esfaqueada. Olá, meus caros. Vamos comentando aqui sobre esse fato que sacudiu o Brasil, caso Vitória. Vamos lá, vamos trazendo as informações, as atualizações. O pai da jovem foi incluído na lista de investigação, será o culpado. Vamos ver todos os pormenores, porque é repercussão nacional. Polícia descarta pai como suspeito pelo crime, então ele é o quê? Inocente, até que se prove o contrário, ou que não surja outras evidências, provas contundentes referente à não participação, ou à participação, melhor dizendo, dele no caso. A polícia, no primeiro momento, descartou a participação do pai de Vitória, Regina, como suspeito pela morte da filha. A informação foi dada pela equipe de investigação na tarde desta segunda-feira, 10 de março de 2025, em coletiva de imprensa para atualizar as informações do caso. Carlos Alberto Souza, pai da jovem, havia sido incluído na lista de suspeitos após a investigação citar um comportamento estranho e dizer que o pai da jovem pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte de Vitória. A defesa de Carlos Alberto, meio do advogado Fábio Costa, havia informado à reportagem que tentaria reverter a situação, já que acha a decisão absurda. O advogado disse que o pai da Vitória, ou de Vitória, nunca foi ouvido formalmente pela polícia, por isso não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento. Ele relatou que Carlos foi incluído entre os suspeitos por omitir o detalhe de que ele ligou várias vezes para sua filha na data do sumiço. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde de sábado, 8 de março, o primeiro suspeito de envolvimento na morte da jovem, em Cajamar, na região metropolitana da capital. Trata-se de Michael Antônio Salles dos Santos, de 27 anos. Segundo a investigação, ele é o dono do Corolla que perseguiu a jovem minutos antes dela desaparecer na madrugada do dia 27 de fevereiro na Grande São Paulo. A reportagem apurou que a prisão ocorreu depois que a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva feita pelos investigadores. O depoimento da esposa levou à prisão de Michael Antônio Salles dos Santos, de 27 anos, por suspeita de participação na morte da jovem de 17. A informação consta do mandado de prisão contra Michael, expedido pela Justiça de São Paulo na tarde de 8 de março, sábado. A decisão se baseia em um pedido realizado pela polícia. Conforme o pedido, durante o depoimento, Michael
entrou em contradição. Ele afirmou estar em casa com a esposa na noite do dia 26 de fevereiro, quando Vitória desapareceu. Porém, também em conversa com os policiais da investigação, a esposa do suspeito desmentiu e negou estar com o próprio marido. Ela relatou estar na casa da mãe e só foi encontrar com o marido, ou com o Michael, no dia seguinte. Além disso, ao menos 2 vizinhos da casa onde ele mora relataram aos investigadores movimentações estranhas no dia do crime. O automóvel, um Toyota Corolla, que ficava todos os dias do lado de fora, não estava lá na noite em que tudo aconteceu. Michael disse que o automóvel ficou dentro da garagem, mas a versão não convenceu os investigadores. A prisão dele foi solicitada à justiça, que entendeu que existem elementos suficientes para que ele seja preso temporariamente por pelo menos 30 dias. Tem muitas mais coisas aqui para a gente analisar desse caso. Vamos ver mais outras reportagens. Caso Vitória. Celular de suspeito tinha imagens reveladoras sobre o caso da jovem. A Justiça de São Paulo autorizou a busca e apreensão na casa de Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos envolvidos, que teve seu celular apreendido pela polícia. O aparelho do jovem continha gravações do trajeto da jovem desde o ponto de ônibus até a casa da vítima. O celular dele está sendo encaminhado para a perícia. Já visualizamos que nele tem imagens gravadas no caminho entre o ponto de ônibus até a residência da vítima, afirmou o diretor da Polícia Civil de São Paulo. Segundo testemunhos, o suspeito foi visto encapuzado próximo ao ponto de ônibus, onde Vitória desceu. O homem também teria participado do velório da adolescente, o que aumentou ainda mais as suspeitas sobre Daniel no envolvimento no crime. A polícia de São Paulo verificou o local onde a adolescente Vitória Regina de Souza, 17 anos, foi mantida em cativeiro por 2 dias antes de ser assassinada. O caso Vitória ganhou novos detalhes após a prisão de Michael, dono do Corolla, onde foram encontrados fios de cabelos que podem ser da vítima. Inconsistências no depoimento do mesmo levaram à sua prisão. Testemunhas relataram ter visto o carro parado próximo ao local onde Vitória desceu e ouviram uma discussão na residência do suspeito. A vítima apresentava sinais de tortura, estava decapitada, com o cabelo raspado e as mãos cobertas por um saco plástico. A polícia acredita que Vitória não foi morta no local onde foi encontrada, mas sim deixada lá em uma tentativa de ocultar o cadáver, que já estava em avançado estado de decomposição. O caso Vitória também investiga a possível ligação do suspeito com um crime organizado. A adolescente desapareceu em 26 de fevereiro após sair do trabalho como operadora de caixa em um restaurante de Cajamar. Ela havia começado a trabalhar no local 4 dias antes. Naquele dia, o carro do pai estava quebrado e ela precisou voltar de ônibus. O corpo foi encontrado uma semana depois com a ajuda de cães farejadores. A adolescente foi encontrada esquartejada em 5 de março em uma área de mata em Cajamar, a cerca de 5 quilômetros de sua casa. É complicado aqui. E tem uma teoria aí que esses 2 camaradas envolvidos, eles pudessem ter até um relacionamento afetivo. E um com ciúme do outro, do namorado dela, ou do ficante dela, fez isso. Enfim, existem várias teorias nesse caso especificamente. Vamos trazendo aqui outras informações, vamos ver. Caso Vitória. Polícia encontra sangue em carro do suspeito e descarta envolvimento do pai da vítima. Vou colocar a foto dela, já que a gente nem colocou, acho que na outra parte, vamos ver. Aí, essa moça que aí está. Vamos lá. Foram encontrados, então, vestígios de sangue no carro do Michael, suspeito de envolvimento na morte do adolescente. O material genético passará por exames de DNA, cujo resultado deve sair em aproximadamente daqui a um mês, para determinar se pertence à vítima. Ele foi preso no sábado, como já dissemos. O carro foi visto próximo ao local onde Vitória desapareceu. A polícia também investiga a possibilidade de outros suspeitos estarem envolvidos no crime, Daniel Lucas Pereira e o ex-namorado de Vitória, Gustavo Vinícius Moraes. Daniel teria feito gravações do trajeto percorrido pela jovem dia antes do crime, levantando suspeita de que o sequestro foi premeditado. Então, o ex-namorado dela poderia ter tido um caso com o outro e esse outro estava com ciúme dela, uma coisa assim. Há essa possibilidade. Em meio às investigações, o nome do pai da vítima, Carlos Alberto, chegou a ser citado em um relatório preliminar da polícia, gerando especulações sobre seu possível envolvimento. No entanto, o delegado desmentiu essa hipótese e afirmou categoricamente que ele não é investigado, não existe investigação contra o pai da vítima. A defesa de Carlos também negou qualquer envolvimento dele no crime e classificou a citação no relatório como precipitada. O advogado reforçou que seu cliente não foi formalmente ouvido pela polícia e que os relatórios fazem parte de uma fase preliminar da apuração. As investigações prosseguem para determinar a motivação do crime e a participação de outros envolvidos. Vamos só checar aqui.
ex-namorado de Vitória, caso com um amigo ou rapaz nesse processo. Na internet se cria uma série de teorias. E a polícia tem que investigar também, porque nada se pode descartar. Não nega o namoro com o suspeito, no caso Vitória, nega namoro com as jovens, segundo está no Domingo Espetacular aqui com o Cabrini, você pode conferir. Então tá aí, né? Entrevista ao Cabrini. Agora vamos ver outra situação aqui. Suspeito esclarece relacionamento com a vítima e revela a conversa antes de sua morte. Gustavo Vinícius de Moraes Santos, um dos suspeitos da morte, falou sobre o seu envolvimento com a vítima. Entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular desse domingo. Espera aí, ok? Vou só compartilhar aqui com vocês, porque é tanta informação, na hora sai fora tudo aqui. No domingo 9 de março. Ele negou que os dois estavam namorando e disse que sua relação com a adolescente era algo casual. O rapaz também informou que eles tinham combinado de se encontrar no dia que Vitória desapareceu. Nas palavras de Gustavo, ele e a jovem eram apenas ficantes. Minha relação com a Vitória não era nenhuma, porque eu só fiquei com ela 2 vezes. Dessas 2 vezes que eu fiquei com ela, nós paramos de conversar. Quando foi um dia, ela reagiu a um status meu e eu disse apenas, como é que está? E ela, eu não estou namorando mais, estou solteira. Foi aí que nós conversamos, explicou. Vamos ver aqui. O suspeito também contou uma outra conversa que teve com Vitória horas antes dela assumir em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Ela me chamou para levá-la embora quando se encontrar comigo para eu levar ela para casa, pois o carro do pai dela estava quebrado e ela estava com medo de subir para casa sozinha. As investigações apontam que Gustavo estava próximo à área onde a adolescente de 17 anos foi vista pela última vez. Você estava onde? Quis saber, Cabrini. Eu estava na casa de uma pessoa ali para baixo da vila, afirmou. Ao ser questionado pelo jornalista sobre a suposta participação no crime, o rapaz respondeu, meu envolvimento foi por questão que eu conversei com ela horas antes dela sumir. Mas é suspeito. Pois aparece situações aqui que ninguém imagina. Gustavo salientou que não sabe quem matou Vitória e garantiu que não está envolvido no delito. Além disso, ele descreveu parte de seu depoimento à polícia. Eles perguntaram com quem eu estava na hora, com que roupa eu estava, a hora que eu desci para a casa da menina que eu estava ficando. Em seguida, o suspeito destacou que tem um álibi para provar sua inocência. Consigo provar. Eu estava com uma pessoa só, dormindo na casa da Ana. A Ana é a pessoa que eu estava ficando. Concluiu. Também entrevista ao Dominical, o programa Domingo Espetacular. O advogado Gustavo apontou que a vida de seu cliente foi injustamente transformada e que irá provar a inocência deles. Em depoimento à polícia, Gustavo alegou que não tinha qualquer envolvimento com a vítima há 4 meses. As autoridades, porém, apontam que o rapaz esteve perto do local onde ela desapareceu. No primeiro momento, em conversa com os policiais, ele disse isso. Quando ele vê que foi contraditado com as herbes, estação rádio base, ele muda a versão e diz que estava em uma casa próxima junto com outra testemunha. O pai de Vitória Regina conversou com Cabrini e desabafou sobre a suposta motivação do crime. Ciúmes, pode ser. Inveja, pode ser. Gustavo, que era o ex-namorado, não posso nem falar nada dele, porque ele tinha pedido para ela romper o namoro. Ela falou para mim que tinha rompido, e esse daqui, um outro ficante, eu também não posso falar porque eu nem sabia que existia. Fiquei sabendo só depois que ela estava ficando com ele. Fizeram tudo aquilo, raspar a cabeça para jogar para o Tribunal do Crime, continuou o pai. Carlos Alberto também falou a respeito de Matheus, testemunho que estava no ônibus com Vitória e também foi investigado pela polícia. É uma pessoa que cada hora tem uma versão. Como é que você confia numa pessoa dessas? Eu desconfio dele sim também, cravou. Por fim, um homem se pronunciou sobre a sua relação à tragédia. Estão vindo muitas mensagens pela internet que eu não estava nem ligando, que não viram soltar uma lágrima. Só que não sabe o que estou passando. Isso pela 2ª vez. É o 2º filho meu que eu enterro. Aqui está a fotografia dos pais, da vítima lamentando a tragédia na entrevista para o Cabrini. DG News, seu canal de notícias, comentários, blogs e muito mais. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, abraço e até a próxima.